Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Johnny. Nós vamos trabalhar algumas dicas para o PAS. Olhando pela prova do UNB, uma vez que o conteúdo ele é interdisciplinar, então nós podemos perceber que a geografia também faz uma relação com a matemática, faz uma relação com a física, né? Movimento uniforme variado. E como, por exemplo, quando a gente estuda projeções cartográficas, nós temos alguns pontos, né, alguns subtemas, como por exemplo a escala, como por exemplo fusos horários, que a gente precisa dar uma olhada com mais capricho. Exemplo do que eu estou querendo dizer. Quando você estuda escala, a UNB, o que ela trabalha? Ela vai trabalhar, vamos aqui para a lousa, ela trabalha com tipos de escala. Quando nós estamos estudando escala, tipos de escala. Quando eu pego, que tipo de escala que eu tenho? Eu tenho uma escala numérica. Tá? O que é uma escala numérica? É aquela que se apresenta dessa forma. 1 para 30 milhões. Por exemplo, que isso aqui é a escala, né? Isso aqui é a escala do Mapa Mundi. Mapa Mundi. Isso aqui é uma escala clássica. 1 para 30 milhões. Então, o que nós temos aqui? Né? O que nós temos? Nós temos o conceito de escala aplicado no Mapa Mundi. Então, em outras palavras, o que é escala? É uma realidade geográfica qualquer, reduzida inúmeras vezes para entrar numa folha de papel. Então, por exemplo, quando eu pego, vamos aqui para a lousa de novo, quando a gente pega aqui 30 milhões, eu estou querendo dizer o quê? Que o Mapa Mundi ele foi reduzido 30 milhões de vezes para entrar numa folha de papel. Então vamos aqui comigo. Então, quando eu falo que o Mapa Mundi foi reduzido 30 milhões de vezes para entrar na folha de papel, então eu tenho que acreditar que qualquer medida que eu fizer, a distância real de uma ponta a outra de um país, aquilo corresponde à realidade. Se eu disser que a distância do litoral português até a fronteira com a Espanha der 250 quilômetros, você vai pegar o carro lá e vai percorrer isso e vai dar 250 quilômetros. Por quê? Porque eu peguei a realidade geográfica e reduzi inúmeras vezes para entrar numa folha de papel. Agora, o que a UNB ela faz? Ela vai trabalhar essa ideia abstrata de uma vez que fazendo brincadeiras com os números. Vamos para a lousa de novo para melhor entender isso. No caso aqui, o que é esse 1? Tem gente que pensa que esse 1 é 1 centímetro, que você pega a régua e mede no mapa, para avaliar a distância real de um ponto a outro. Isso está errado. É o primeiro mito que a gente vai quebrar aqui, derrubar aqui. Esse 1 é o quê? É o Mapa Mundi. E o que é o 30 milhões de vezes? A quantidade de vezes que ele foi reduzido. Aí o que acontece? Vamos aqui. Vou brincar na visão da UNB. Se eu pegar 1 para 30 milhões... 1 para 30 milhões e colocar 1 para 300 mil, você vai me dizer o seguinte, que pelo número, essa escala aqui, pelo número, é maior que essa outra. Ou seja, está errado isso, porque na verdade, essa escala é uma escala pequena. Escala pequena. E o que é essa escala aqui? Essa escala é uma escala grande. Professor, vamos lá. Por que ela é grande? Por que ela é pequena? Porque é pequena riqueza de detalhes. E grande é o quê? Grande riqueza de detalhes. E você vai me perguntar, professor, então o que são esses detalhes? Vamos aqui comigo. Olhe para mim, gente. Esses detalhes é exatamente você imaginar que a realidade geográfica, vamos pegar o mundo, Mapa Mundi, pensar que o mundo foi reduzido e entrou numa folha de papel, você vai pensar o seguinte, é que nem você tirando um xerox de uma folha de um livro, de um mapa do livro, pronto, mapa do Brasil de um livro didático. Se você pedir para o homem da xerox, reduza para mim 5 vezes as informações contidas nessa folha de papel, o que você vai perceber? Que quando você pegar a cópia,
né, essa xerox reduzida, você vai ver as cidades, os rios, a fazenda, tão minúsculo que você não consegue enxergar. Então isso que é uma escala pequena, né? Então, em outras palavras, quanto mais vezes você reduzir uma realidade geográfica qualquer, você vai ter menos detalhes. Então você vê menos coisas. Então, em outras palavras, vamos para a lousa, mais uma vez, para entender. Se eu pegar, então, o mapa A, 1 para 30 milhões, eu pegar o mapa B, 1 para 300 mil, embora o número 30 milhões seja maior que o 300 mil, você tem que entender que o mapa em que eu vou ter menos detalhes para se ver vai ser o mapa A e não o mapa B. Portanto, mapa B, você tem mais informações, você vê melhor, você visualiza melhor, você tem mais informações a respeito cidades com o número de habitantes de 10 mil, de 50 mil, de 300 mil habitantes, você consegue ver uma fazenda, você consegue ver um rio. Então, voltem comigo aqui. Então, olha para mim. Então, cuidado com isso. Você não pode ir pela matemática, ou seja, em números absolutos. É claro que 30 milhões é maior que 300 mil. Todavia, 30 milhões é uma realidade geográfica reduzida milhares de vezes. 30 milhões de vezes. Então eu tenho, se eu quero olhar, por exemplo, o detalhe da divisão política dos países da África, com os seus rios, os seus elementos geográficos, físicos, humanos, eu tenho que buscar um mapa de 1 para 8 milhões, 1 para 12 milhões, um mapa com a redução inferior a 30 milhões. Porque se eu quiser olhar o continente africano no mapa Mundi, com essa riqueza de informações que eu estou buscando, eu não vou conseguir achar. Porque no mapa Mundi é um recurso que você tem de reduzir o planeta 30 milhões de vezes para entrar numa folha para que você consiga ver dos Estados Unidos ao extremo, né, oriente da Ásia. Então, essa é a forma que você encontra. Então, cuidado com isso. A UNB faz esse tipo de coisa. Coloca números, né? Coloca mapinha A, mapinha B, coloca um para 250 mil, e o outro mapa 1 para 25 mil. No final das contas, você acha que só pelo número, pelo mapa AT1 para 250 mil, ele é maior, né? Tem mais detalhes, é uma escala grande. E não é uma escala grande, ela é uma escala pequena. Sempre a UNB vai dar uma base de comparação por meio dos números. E você tira essa conclusão. Não esqueça que escala é uma realidade geográfica qualquer, reduzida inúmeras vezes para entrar numa folha de papel. Se você entender o conceito de escala, você não se confunde com os números que eles aplicam para entender a escala. Obrigado, até a próxima dica.